Mota aqui no estúdio, viu, Ivan Brandão? Porque nos últimos dias a gente até trouxe essa informação aqui no Tem Método também, sobre mudanças que estão acontecendo. São muitas as mudanças que vêm ocorrendo aí na dinâmica do crime, dos tratamentos de saúde, por causa das canetas emagrecedoras. A gente falou da redução da bariátrica nessa semana. E a Isabela Mota está aqui no estúdio para falar justamente de outras mudanças de comportamento por causa desse tipo de tratamento para emagrecer, né, Isa? Boa tarde. Oi, Michele, boa tarde. Agora a gente vai falar sobre mudanças na economia, inclusive esse termo economia da magreza que está vindo ao noticiário de forma recorrente por conta das canetas emagrecedoras, mudanças de consumo. Esses medicamentos prometem a perda de peso com controle da saciedade, estão sendo usados de forma indiscriminada no Brasil, a gente sabe disso. Inclusive, foram os itens mais importados pelo país em 2025. A gente está falando de uma grande parcela da população vivendo uma redução de apetite. Isso significa que não consomem mais a mesma quantidade que consumiam antes em bares, em restaurantes, em supermercado. Esse é o caso do nosso ouvinte Rafael Santos, que adotou uma vida diferente depois do medicamento. Fast food, doces, chocolate, salgadinhos, essas coisas elas deixaram de ser uma realidade para mim. O consumo de bebidas alcoólicas praticamente caiu a zero. Então até uma simples ida ao bar no fim de semana deixou de existir. Você sabe que o Dr. Daniel Barros estava falando isso hoje, eu até citei que você estava fazendo essa reportagem, e ele falou que muito em breve a gente vai ver aí esse tipo de medicamento sendo indicado também para pessoas com compulsões diversas, não só de comida, inclusive de bebida alcoólica. É curioso, né? Porque dá essa sensação de saciedade, a pessoa perde o interesse pela bebida. Se você for colocar no panorama econômico, imagina, o Rafael só é um desses brasileiros que estão fazendo o tratamento. Imagina a quantidade de redução da receita dos bares, das docerias, que a gente está falando de produtos que costumam trazer um pouco mais de enjoo no efeito adverso desses remédios. Pode deixar a pessoa mais confortável. Tem uma pesquisa da The Health Effect, o efeito saúde, que aponta que as casas com pacientes em tratamento por canetas emagrecedoras diminuem em mais de 50% o consumo de bebidas açucaradas e itens de alto teor de gordura. Então, o refrigerante, o suco de caixinha, aquele biscoito ultraprocessado, porque pode sim dar um desconforto, além da gente estar falando, no melhor dos mundos, de uma mudança de hábitos saudáveis. É desconfortável comer aquilo e traz um prejuízo para a pessoa no curto prazo. O Rafael Falaguasta tem uma pizzaria em Ribeirão Preto. Ele é empresário, trabalha no ramo alimentício, entendeu tudo isso e falou que era o momento de recalcular a rota. Já tem meses que ele percebe uma mudança no público e encontrou uma solução. A gente percebeu uma queda ligeira no movimento, não foi muito, mas a gente tem que pensar no futuro. Isso tende a ampliar, né? Então, eu ainda não lancei oficialmente, mas eu lancei a ideia, né? E para minha surpresa, ela foi muito bem aceita e eu tomei a decisão de sim lançar o rodízio Monjaro, né? Não sei se vou dar esse nome ainda, mas chamou muito a atenção, né? E nós estamos entendendo ainda qual é o melhor formato. Muito provavelmente vai ser com quantidade limitada, que a pessoa pode experimentar, né? Porções menores de vários sabores, né? E isso foi muito bem aceito. Rodízio Slim. Ele divulgou nas redes sociais, inclusive, um banner do que seria o rodízio Monjaro, checou ali com a clientela. E aí, alguém toparia? Dei uma olhada nas redes sociais da pizzaria e muita gente comentando que sim, eu não consumo mais o rodízio de forma tradicional, aquele que você sai passando mal. A gente tem até a arte para colocar na nossa live, para quem está acompanhando a gente com imagens, rodízio Monjaro, menor na quantidade, igual no sabor. E ele prometeu ali oferecer um preço até 50% menor do que o rodízio tradicional, peças um pouquinho menores. E além desses alimentos que a gente está falando, os cosméticos também devem passar por uma adequação. Na estética, gente, as empresas buscam pôr produtos para lidar com efeitos da perda de peso de forma rápida. A gente está falando de pessoas que perdem mais de 10 quilos em um único mês. Tem questões da pele, de flacidez, mudanças. O químico Lucas Gregório dos Santos explica que os próximos lançamentos da indústria estão focados em soluções para esses públicos. Chegaram para nós 3 clientes de diferentes cantos do país com a mesma proposta, para tirar as estrias que estão em alta devido ao uso de Monjaro, devido ao uso dessas canetas emagrecedoras. E eles não têm dó de gastar. São 3 marcas, eles chegam para nós, fazem as
os pedidos, nós fazemos a pesquisa em desenvolvimento, eles não têm dó de gastar, eles estão gastando muito. Vamos observar grande mudança também no cenário da cosmetologia pelos próximos meses. Isso é um caminho sem volta, né? Pode falar, Ivan. Não, vocês estão falando com alguém volta, né? Não sabemos ainda no longo prazo, mas fala. A Isa tá falando tudo isso e eu realmente desconhecia, e vocês estão falando com uma pessoa que acabou de comprar um pote de paçoca pra redação. Você ainda não tá na fase mas é pra redação toda o pote, tá tranquilo. Não, isso, mas tô falando, eu sei quantas tem lá dentro, tá? Quem estiver ouvindo aqui. É porque eu fico pensando no efeito contrário, né, também, mas assim, mas esses são sinais dos tempos, né, Isa? Vai fazer o quê? Sim, a gente Ivan procurou, loucura, inclusive, a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, e eles falaram, sim, a gente está sentindo isso já há algum tempo, transformação, mas eles enxergam também como um desafio e uma oportunidade para o setor. Vai mudar um pouco o cardápio? Vai, mas a gente aposta em opções à la carte, como o Rafael está fazendo, talvez porções reduzidas, diversificar um pouquinho, diminuir o desperdício, a gente pensar em um novo mercado que está vindo por aí. A gente conversou sobre esse assunto, inclusive, ontem no jornal Band News, e o Luiz Megali falava, antes a gente tinha o consumo de ultraprocessados sem imaginar a quantidade de perigos. Pode ser uma tendência, a gente consumir mais alimentos saudáveis. Vamos ver a longo prazo o que vem aí pra gente nessa economia da magreza. Bom, deixa eu só falar duas coisas. Primeiro que esse rodízio Monjaro... como que a pessoa, né, assim, qual é o critério para você... A pessoa quer comer menos, isso é um fato. Só que assim, você só diminuir o pedaço, você pode comer... Eu posso falar que eu vou no rodízio Monjaro, pagar metade do valor e comer 100 pedaços, por exemplo. Né? Isso é uma questão também a se avaliar, porque senão todo mundo vai falar, eu quero rodízio Monjaro. Então, acho que provavelmente vai ter uma limitação, isso, né? Limitar a quantidade no máximo de... 10 pedaços isso. E pedaços menores, porque senão também acaba não fazendo muito sentido. E a Sueli, a nossa ouvinte de Curitiba, ela fala assim, olha, e a minha costureira tá faturando, viu? Ajustando roupas da galera que tá emagrecendo, disse aqui. É outro nicho de negócio que também tende a faturar com isso. E quem for ligeiro, que nem o nosso ouvinte da pizzaria, que se liga nisso antes e que vai atrás, vai conseguir faturar bem, né? Com esse mercado que tá se formando, que é um mercadão. Pastel de bacalhau no Mercadão agora. O link. Eu olhei pra ver ali o meu pote de paçoca que eu comprei. E tá cheio ainda? Tá. A pessoa tá. A galera... 19. Eu tô falando sério, eu sei quantas tem ali dentro. A galera tá monjarada aí em Brasília. Ninguém tá pegando a paçoca. Nada, rapaz. Aqui tem a guerra do biscoito. Michele, se eu for contar o que acontece aqui em relação a docinhos, a gente vai longe, mas eu só consigo pensar nessa frase. Que loucura. Mas enfim, sinais dos tempos. Valeu, Isa. Uma loucura Valeu, boa, gente. uma loucura boa, porque tende a seguir